Olha, eu muito sinceramente sou muito. Eu não sei se a religiosidade para mim não é, porque é um tema muito pertinente para hoje. Olha, essa música parece que muitos já ouviram. Alguém está dizendo que não tem que falar tal. Tua graça abafada. Eu estou em tuas mãos. Olha, todos os dias estamos na mão de Deus. É mesmo com isso que a gente vai abrir hoje. Essa sessão tem a ver com igreja ontem e igreja hoje. Meus convidados, Cássia, seja bem-vindo ao programa. Irineu, muito seja bem-vindo. E o Daniel, seja bem-vindo a este programa tão importante que tem a ver com igreja ontem e igreja hoje. E será que nesta vertente que a gente vai discutir esse tema? Então vamos lá ver. É para dizer que, para mim, primeiro quer saber como vocês estão, né? Está tudo bem? Estamos bem, obrigado. Como é que foi o final de semana? O final de semana foi tranquilo, graças a Deus, deu para descansar. Deu para descansar, nada de encher a cara. Não me enchemos a cara, graças a Deus. E como vocês foram na igreja? Este final de semana. Foram assistir a missa no domingo? Sim, assistimos o culto, E como é que foi o culto? Foi um culto muito abençoado. Muito abençoado, né? Abençoado. Mas muito abençoado por causa das etiquetas nas paredes do templo, Não. por causa da investidura do Muito abençoado pastor, pela por causa mensagem do... que lá foi passada. Pela mensagem. Lá foi passada. Ok, esta mensagem tinha a ver muito com a própria igreja, tinha a ver com a religião. Não tem nada a ver com a minha. Não tem nada a ver com a religião. Ok, qual foi o tema? O tema foi a hipocrisia. A hipocrisia. Então é mesmo ali que a gente vai pegar. E você vai começar a perceber, afinal de contas, a igreja ontem e a igreja hoje. Eu não quero acreditar nisso, igreja ontem e igreja hoje. A gente apenas criou-se esse tema para você tentar perceber que não existe igreja de ontem e igreja de hoje. Até porque a igreja sempre foi igreja, não é? Deus criou os céus e a terra. E até porque, antes de tudo, diz que o Espírito de Deus, eu não sei qual é o formato de Deus, nem quero imaginar, senão vou pecar. Então o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E mais tarde Deus pensou do jeito da maneira dele. Eu não sei se pensou ou só surgiu, mas segundo a Bíblia nos espelha que Deus depois achou que tinha que haver divisão de tempo, não é? Que é o momento escuro que ele habituou e o momento da luz que ele queria, porque ele sabia que haveria criaturas que ele tinha que colocar ali nessa porção seca que também veio a criar, e que estas criaturas necessitariam de luz e depois de um momento para descansar, o que se chamou noite. Então a palavra de Deus já veio a existir há muito tempo, por isso eu não quero dividir aqui igreja ontem e igreja hoje. Afinal de contas, a igreja já surgiu antes mesmo da existência de qualquer ser, de qualquer criatura. Quer dizer que Deus, talvez lá nos céus, né, os anjos lá com Deus, não é? Era também uma comunidade, não é? Uma comunidade celestial que recebia orientações do próprio Criador. Essa é a minha percepção. Não é? Quer dizer que só se transitou dos anjos para ser humanos. Eu acho que é um programa, um projeto muito bonito para se fosse alguém eu lhe parabenizava, porque foi um cientista muito grande, né? Transformar algo assim dos anjos, porque lá ele mandava também, não é? Os anjos, dizem que houve anjos, fala-se anjo Miguel, fala-se dos outros, né? Anjo Gabriel. Então existirá antes dos seres humanos. Então, e a lei de Deus sempre existiu com aquelas criaturas que são anjos. Então, a igreja de Deus vem antes do visível, antes do ser humano, antes dos físicos. Não é verdade? Isso aqui, esse é um grande projetista. E eu não sei, não quero imaginar, por isso que eu não quero imaginar a forma dele, senão eu vou brincar. Ok, então, como já disse que nós
estamos aqui levantar um tema que vai criar muita dúvida e as pessoas vão debater isso. Igreja ontem. O que eu quero perceber? O que vamos perceber aqui sobre a igreja ontem? Para mim, eu gostaria de espelhar aqui que nunca houve igreja ontem, porque a palavra de Deus foi a mesma. A palavra foi a mesma e ela continua sendo a mesma. Existe uma mutação, uma transformação ou uma infiltração ideológica por parte de pessoas que dizem seguir a Deus e cada um criou seu modelo de como seguir. E esse modelo é que se chama religião. Então, o fator modelo religião vem para criar conflitos por causa da criação de certas mordomias e de como cada um poderia organizar ou deveria organizar o seu espaço. Aí começa a ideia de dizer a igreja daquele é feia, a minha igreja é bonita, a minha igreja é muito bem estruturada, é primeiro andar, enfim, está tudo ladrilhado, tem mosaico, tem luz, e enfim, tem tudo, né? Mas tudo materialmente, a espiritualidade não está ali, não está ali. Mas eu não quero julgar que não estava taxativamente. Talvez, não é? E digo, não é talvez. Em alguns dos 100, talvez 30% está presente a espiritualidade. Talvez 30% está a espiritualidade. Pela experiência e também pela antiguidade, né? Já sou mais velho, e eu venho acompanhar a igreja desde muito cedo, não é? Eu fui metodista, fui da religião da Igreja Metodista Unida, e meu bispo foi o Dr. Billy Carvalho, tive um pastor excelente, não é? E eu fui batizado, sou batizado na Igreja Metodista Unida, e depois tive um pastor excelente que pregava a palavra de Deus com muita autoridade e com muita unção, que era o pastor João Adão. Ele era de Careca, ele era de Catete, um mais velho muito abençoado, que Deus abençoe ele. Já faz tempo que não escuto ou não ouço sobre ele, porque também eu tive um chamado aos meus 20 anos apenas. Tinha aí por aí 19, 20 anos, quando tive o chamado para poder dirigir também uma instituição religiosa. Mas eu não me pego até aqui, porque eu sempre me peguei a palavra e não a religião. Ok. Eu me recordo que naquela altura a igreja era vista como um modelo para o bem, uma estrutura do bem. A palavra de Deus é um projeto de Deus para a salvação. Quer dizer que a palavra surge como modelo de orientação para a salvação. A palavra de Deus surge para, aliás, é direcionada aos pecadores para o arrependimento. A palavra de Deus não vem para as pessoas santas, não. A palavra vem direcionada para os gatunos, os diabéticos, as prostitutas, aqueles que praticam a iniquidade, o objetivo de os resgatar. Então, dali está a palavra de Deus como um projeto que deve ser articulado do papel para a ação. Porque muitos hoje não conseguem compreender o que é a essência da palavra de Deus. E a palavra de Deus naquela altura, as pessoas tinham medo, temiam medo. E a gente olhava assim ao pastor, ou o diácono. Você está vendo um diácono, mas está vendo, parece que é um Deus. É um temor imenso. É um temor imenso, por quê? Porque é alguém que carrega consigo a palavra da salvação. A gente não olhava o diácono ou o pastor como um mero pastor ou um ser humano que está ali, ou alguém que está aí a falar a palavra. A gente olhava mesmo o pastor, não é, como um representante de Deus para nós. E isso é a mesma coisa como em casa, né? Na família, a gente veja os nossos pais, uns olham os pais como qualquer, mas outros olham o pai que é Deus. Porque a sua existência é graças a Ele. É você, Ele é a razão da tua existência.
Então nós somos a razão da existência de Deus. Então, sendo assim, naquele tempo a gente temia, e até porque a gente vai entrar no tempo, a gente entrava com marcha e tudo cantando, mas com aquele sentimento verdadeiro, não é? De abandonar tudo que é mal. Tudo que é mal, a gente era mesmo dizer eu não quero isso. Eu não quero, eu não querer mesmo. Não é porque vou fazer, porque tenho que me esconder para fazer para ninguém me ver. Não, a gente sabia que Deus vai me ver. Que Deus é invisível. Ok. Então, igreja ontem, se eu dizer que igreja ontem, eu não quero falar de igreja ontem. Porque a igreja foi digital. Os cristãos de ontem eram muito diferentes com relação aos cristãos de hoje. Os cristãos anteriores, eles tinham uma fé racional. Era uma fé que vinha do interior do coração, que através da palavra as pessoas eram transformadas e eram automaticamente transportadas para entrar dentro do projeto daquilo que é a palavra e eles serem a ação da palavra. E era assim que o cristão era visto, não é? Era visto como a ação. Deixa de ser palavra e parte para a ação. Não é? A palavra amor deixa de existir no papel e passa para o abraço, não é? Passar para o abraço, ajudar as pessoas. E a voz na igreja era muito mais moderada. Quando o pastor estava a pregar a palavra, aquilo é mesmo baixar a cabeça, calhar tem que ser para chorar. Porque você sabe que o outro fez isso, não sei se parece que Deus me viu, e um arrependimento muito sério. E hoje em dia, se você prega a palavra e alguém fez alguma coisa e tem tendência de tocar naquilo que ele fez, ele já vai desconfiar que parece que alguém vai queixar e o pastor está pregando o que fiz. É muito comum. Em vez de produzir arrependimento, não é? Ele próprio já está se auto-julgar, que não, o pastor viu, ou alguém contou, porque a palavra ele não sabe que Deus esquadrinha o entendimento. E quando ele põe os seus servos a falar, ele vai tocar naquilo que cada um fez. Vai ser inspirado. Exato, a inspiração chega até ali. Isso é uma coisa quando aquela mulher foi apanhada de adultério, não é? E estava a ser levado para ser morta até apedrejada. Jesus Cristo apenas disse uma palavra e depois passou a escrever. Se por acaso alguém nunca cometeu pecado, então seja o primeiro a tirar a pedra. E cada um começou a auto-julgar. Por isso é que a palavra vem para os pecadores, não para os justos. Ok. E quem assim mesmo julgava que foram justos, então o maior pecador que existe. É verdade. E assim eu consegui abrir talvez essa interação com os nossos jovens, que eu vou começar com o Daniel que está no meio. Daniel, como é que vês? Agora não é a igreja de ontem e de hoje. Não. Daniel, como é que tu vês hoje o cristão ontem e o cristão hoje? Muito boa tarde a todos os telespectadores, ou seja, todos os ouvintes e amantes da palavra. Como o pai vai dizendo mesmo, hoje em dia os cristãos de antigamente, os cristãos de antigamente e os cristãos de hoje em dia tem muita diferença. Porque até na verdade antigamente os cristãos eram mais focados naquilo que era a palavra de Deus. Antigamente os cristãos tinham mais objetivos que era a palavra de Deus. Hoje em dia, os cristãos já não têm muito objetivo. Hoje em dia, nós próprios temos o objetivo de escutar a palavra e arrepender. Certo. Hoje em dia, os cristãos, mesmo dentro da igreja, já não têm já não têm mais aqueles objetivos. Porque até mesmo dentro da igreja, nós encontramos pessoas que dizem que são cristãos de verdade, mas no fundo, não aplicam daquilo que eles têm ouvido. Mas antigamente, os cristãos de antigamente, eram pessoas que, quando pregavam, eram pessoas que quando pregavam e obedeciam naquilo que eles estavam a pregar. Por isso que a adoração de hoje em dia e a adoração de antes está muito, mas muito diferente.
Antigamente os cristãos eram mais preocupados em evangelizar, em tirar o tempo de evangelizações, fazendo visita, fazendo orações. Hoje em dia nós encontramos isso. Quer dizer que antigamente eles já se preocupavam com o pecador. Com o pecador, certo? Não é isso? Certo, As certo. pessoas se preocupavam com as pessoas necessitadas. Certo, certo. Não é? Certo. Hoje parece que quem não tem dinheiro na igreja não é nada. Certo. O que é que aprecia? Caio, na tua opinião?